Bom, e como a gente sabe, a discussão da judicialização da política ganha cada vez mais espaço aqui no cenário nacional. Políticos e investigados têm recorrido com frequência ao judiciário para validar, suspender ou até anular provas e processos, o que tem levantado debate sobre quais são os limites entre os poderes e o papel das instituições na responsabilização de agentes públicos. Para a gente falar mais sobre isso, a gente anda até falando de código de ética, de limites, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. A gente vai falar agora com o auditor judicial, Stefano Cruvinel, que gentilmente nos atende aqui nessa tarde de domingo. Muito obrigada, Stefano, pelo tempo. Já começo, então, te fazendo uma pergunta para essa participação aqui nessa primeira edição do Fast News, justamente sobre o volume, Com isso, a gente também tem um problema ali na Justiça do volume, do tamanho de coisas que estão chegando, então, para serem analisadas, que a gente sabe que dificulta o andamento de outros processos que poderiam ser importantes. Bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde, Beatriz. Esse tema é de extrema relevância, não só o volume, mas a qualidade dos processos. Hoje, no direito brasileiro, muito se baseia no ad argumentando tanto, muito se baseia nas impressões, tanto de cunho jurídico quanto de cunho político. O nosso direito, ele é baseado no civil law, ou seja, baseado nas leis. Só que as interpretações são muitas, Beatriz. E isso tem contaminado determinadas decisões e deliberações do judiciário, porque muito se fala, muito se argumenta, muito se politiza determinadas questões e pouco na prática se avalia o direito probatório. Ou seja, a base de um processo é a prova. Então, esse mecanismo de modificação dos últimos 10, 15 anos, do excesso de judicialização e também do volume de processo que, de acordo com o CNJ, está passando de 100 milhões de ações judiciais no Brasil, isso tem que ser melhor avaliado e melhor analisado e estratificado para depois se ter mais segurança jurídica. Isso tudo está, de certa forma, contaminando os processos, carregando de nulidades determinados atos. Isso, de alguma maneira, tem que modificar e a visão da população também tem que modificar desse direito probatório, onde, de alguma maneira, ele é mais importante do que o argumento dos operadores do direito. Agora, por que o senhor entende que nós chegamos aqui, Essa é uma prática que, apesar de estar inflando o judiciário, é uma prática legal, só que nós passamos ali da medida. Qual que é a avaliação que o senhor faz? Olha, o direito, ele é muito bonito, no papel. Mas na prática ele é muito diferente. Então, grandes operadores do direito, eles têm uma dificuldade no iter probatório. O que é o iter probatório? É a ciência de engenharia probatória que acaba contaminando as provas e chega-se para as decisões judiciais. Então, chega nesse formato pela falta de cultura probatória aqui no Brasil. Então, de 10 anos para cá, o direito modificou muito. Antigamente se julgava muitos processos sem perícia judicial, sem peritos, sem provas confiáveis. Hoje o direito digital, as provas digitais, de acordo com as próprias pautas do STF e do STJ, entende-se que um processo que não tem prova confiável, ele é um processo nulo. Então, de alguma maneira, a falta de cultura no nosso país desse direito probatório e também muito baseado em leis e pouco baseado nas evidências e nas interpretações das evidências. E uma frase que eu costumo dizer nas aulas e nas palestras são: o juiz decide, mas o perito define o rumo de um processo. Então, se nós não tivermos essa cultura probatória, nós vamos ter muita dificuldade de operar o direito com decisões que vão para o lado A ou o lado B e que não tem confiabilidade, segurança nas decisões judiciais. Como que a gente pode fazer pensando no futuro para que haja, então, uma diminuição? O senhor falava agora de tentar comprovar ali as situações, mas para mudar mesmo a cultura que vem se instalando, então, no país de judicializar as questões. De quem tem que ser a iniciativa? Dos próprios políticos, do próprio judiciário? Acredito que de todas, Beatriz, de todas as pessoas. Acho que a primeira parte para resolver essa equação complexa são as pessoas que vão judicializar processos começarem a investigar se você tem provas críveis, admissíveis e lícitas antes de ajuizar processo. Esse direito do argumento, ele acabou, tá? Grande parte, ali, quase 1/3 dos processos hoje estão tendo perícia no processo para falar quem deu causa àquela situação, ou seja,
de certa forma, uma alusão ao mérito da questão, e qual é o quantum debeatur, ou seja, o qual é a indenização, isso dentro do próprio primeiro grau, para não ter aquele distanciamento lá da execução ou da liquidação de sentença. Então, a solução prática para isso é o viés educacional e o viés cultural. As pessoas, antes de judicializarem um processo, os políticos, antes de avaliarem suas medidas, avaliar todo o arcabouço probatório em termos de auditoria. Se você colocar ciência, executabilidade e, se possível, usando ferramentas de inteligência artificial para acelerar no tempo pelo volume, acho que nós vamos ter um direito bem diferente nas próximas décadas.